Uau! Nós gostamos sempre de gravar nossos vídeos, de fazer nossas lives falando dos momentos que nós estamos vivendo, das situações que o universo permite que a gente venha experimentar e de todas as experiências que a gente vem acumulando ao longo do tempo. E uma dessas experiências que eu venho acumulando ao longo do tempo é a questão da comparação. Porque quando você se compara com alguém, o sucesso que você tem parece que ele é ínfimo. Quando você se compara com a riqueza de alguém, parece que a riqueza que você tem é ínfima. Quando você compara a beleza de alguém com a sua beleza, parece que você é muito feio, que você é a pessoa mais ridícula do mundo. Quando você se compara a nível de inteligência com outras pessoas, parece que você não é inteligente tão quanto essas pessoas são. Então, uma das coisas que prejudica mais o ser humano a alcançar o sucesso é quando ele passa a se comparar com outras pessoas. Porque o grau de comparação faz você se autodepreciar. Então, o que é que ocorre? Você tem que compreender o seguinte: uma chave que eu peguei, um código que foi liberado para mim com os meus mentores. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Eu estou aqui apenas para ser a minha melhor versão. Então, se na minha mente eu tenho a possibilidade de crescer, de evoluir 1% a cada dia, significa que ao longo de um ano eu vou ter uma evolução de 365%. Significa que se eu gravo vídeos hoje, eu tenho 573 seguidores no YouTube, se eu tenho 5.000 seguidores no meu Instagram e eu tenho uma constância, eu vou conseguir conquistar mais seguidores. Mas se eu for comparar o meu Instagram com o de Caio Carneiro, com o de Pablo Vieira, com o de Érico Rocha, aí eu vou ficar muito triste, com o de Ryan Santos, porque esses caras têm 200 milhões de seguidores. Então isso vai me causar uma autodepreciação. Mas eu tenho que entender o seguinte: quando você começa a estudar a biografia, a história dessas pessoas, você percebe que o próprio Caio Carneiro, que é um autor hoje de muito sucesso, um dos nomes mais conhecidos do Brasil, o livro Enfudera-se, o livro Foda-se, e ele conta na trajetória dele que um dia ele marcou uma palestra, ficou todo empolgado e no auditório tinha uma palestra, e no auditório tinha uma pessoa. Então, uma palestra para uma pessoa, isso marca a história dele, mas significa que ele não desistiu, porque se ele desistisse porque tinha uma pessoa ouvindo a palestra dele naquele momento, ele iria se frustrar, ele não seria hoje o Caio Carneiro que ele é, autor de vários best-sellers e uma pessoa muito famosa, muito requisitada, que ganha milhões nas redes sociais e ganha milhões escrevendo livros. Então eu aprendi o seguinte: eu nunca vou desistir porque os meus vídeos não estão sendo visualizados, eu nunca vou desistir porque existe uma crítica diante do trabalho que eu faço. Essa semana eu estive lá no Café La France, em feira, e aí eu gravei um vídeo, foi uma sacada, na verdade foi um trabalho de mentoria, um pessoal do curso sem curso, lá do Espírito Santo, pediu para que a gente desse algumas sacadas para ele, inclusive foi um trabalho de mentoria. Aí não foi um vídeo comum, já foi um trabalho de mentoria. E dentro desse vídeo a gente deu algumas sacadas, a gente colocou alguns tópicos e esse vídeo durou 8 a 10 minutos. Aí eu pedi às meninas lá, a recepcionista, a garçonete, para que elas avaliassem o vídeo. Aí elas avaliaram, eu percebi que elas assistiram somente a metade e às vezes o melhor de um livro está no final. Você não pode avaliar um livro pela capa, você não pode avaliar um vídeo pelo início, e sim pelo término. Porque às vezes no final você conclui tudo aquilo que você queria dizer, porque tudo tem um início, meio e fim. E aí elas falaram: olha, é o seguinte, a sua dicção está boa, a luz oscilou um pouquinho porque o senhor gravou contra a luz, mas eu acho que o vídeo está muito longo. Então sempre vai existir uma crítica, mas eu pedi para que elas avaliassem e depois eu falei para elas o seguinte: olha, esse vídeo tem que ser longo, porque é um vídeo que além de ser uma mentoria, é um trabalho, eles estão me pagando para que eu faça esse vídeo, para que eu dê essa sacada para ele, e é um vídeo que a gente vai colocar no YouTube. Se fosse um vídeo para o Instagram, teria que ser um vídeo de 3 minutos abaixo, né? Se fosse um vídeo para Stories, teria que ser um vídeo de 30 segundos, e se fosse para o Facebook, lá no Stories teria que ser 27 segundos. Então hoje a gente aprende o seguinte, que as críticas elas não podem elevar o meu ego, como também jamais os elogios eles podem fazer com que eu perca meu foco. Voltando aqui, as críticas elas não podem destruir o meu trabalho, não podem diminuir a minha motivação, e como também o elogio ele não pode enaltecer o meu ego, porque quando você compreende que você sabe tudo, é um caminho que você se perdeu, que você não sabe nada. Mais um exemplo, o que é que ocorre na vida da gente? Às vezes a gente pede conselho
para quem não sabe fazer aquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu ouço alguém criticar um vídeo que eu faço, eu vou lá no meu e-mail e abro um e-mail que Paulo Vieira mandou para mim, que Paulo Vieira é um dos meus mentores, Paulo Vieira é um dos meus escritores preferidos e é o cara da FEBRACIS, Federação Integral de Coach Sistêmico, que o cara falou: parabéns pelos seus vídeos, continue gravando. Então eu não tenho que ouvir crítica de quem não faz o que eu faço, eu não tenho que ouvir crítica de quem não tem resultado, então eu prefiro ouvir críticas de quem tem resultado e elogios de quem já construiu alguma coisa muito grande na vida. Porque quando eu vou ler biografias, eu não leio a biografia de João que vende pipoca. Eu leio a biografia de Steve Jobs, de Donald Trump. São pessoas que realmente eu admiro pela grandiosidade que eles têm. Quem não conhece a história de Donald Trump acha que o maior feito dele foi ser eleito presidente dos Estados Unidos. Não. O maior feito de Donald Trump foi erguer e construir cidades inteiras. Os Estados Unidos devem muito àquele homem. E porque você faz sucesso, sempre vão te perseguir. Isso eu aprendi na minha vida. Perseguir o Albert Einstein, Thomas Edison, Henry Ford, Bill Gates, Steve Jobs. Essas pessoas foram perseguidas porque elas tinham uma visão além do tempo delas. Elas morreram e deixaram um legado. É exatamente isso que a gente pensa em fazer com os nossos vídeos. A gente fala para você o seguinte: não compara a tua vida com a de João, com a de José, com a de ninguém. Se espelhe em algumas pessoas que fazem sucesso, mas cada um tem a sua própria história. Eu gravei um vídeo essa semana que fala exatamente isso. Eu tenho a minha história, eu tenho o meu propósito, Deus me colocou aqui nesse mundo para que eu escreva a minha história e a caneta todo dia está aqui na minha mão. Então não queira se comparar com outras pessoas, não queira fazer aquilo que outras pessoas fazem, porque talvez aquela pessoa você acha que ela é feliz, ela não é. E você pode ser muito feliz trabalhando com o que você trabalha, fazendo o que você faz e fazendo da melhor maneira que você pode fazer. Não da melhor maneira copiando os outros, porque cada um tem uma forma de falar, cada um tem uma dicção, mas o importante é que você faça alguma coisa e deixe a sua marca aqui nesse planeta, aqui nessa terra. Valeu, sucesso sempre, mais uma sacada Marimportes. E se você gostou, curte aí, compartilha. Se você não gostou também, é porque esse vídeo não foi feito para você. Sucesso sempre, uau!